Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo prazer e pela alegria de te cultuar, de entoar cânticos que dão notícia do teu amor, da tua graça, da tua salvação, Senhor. Que pessoas com inspiração e com muita comunhão contigo, meu Deus, formularam hinos compostos, meu Deus, numa vida de devoção a Ti e de adoração ao Teu nome. Fala conosco nessa noite, abençoa-nos aqui, guardando-nos através da Tua palavra, dirigindo-nos no caminho da Tua vontade, trazendo inspiração, motivação, trazendo, meu Deus, uma renovação espiritual. Nós te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 18. Aos Efésios 5, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, é uma alegria, uma edificação, a leitura deste grande avivamento que ocorreu no século XVIII na Inglaterra, pela instrumentalidade inicial dessas três figuras, John e Charles Wesley e George Whitefield. Porque não é apenas a história de um avivamento, não é apenas a história de um movimento, mas o que torna tudo isso mais bonito ainda é a história de amizade. Da amizade entre estas três pessoas bem diferentes, que foram usadas em dons e talentos distintos, mas que estavam numa relação de complementaridade. Tinham tensões entre si, mas as tensões eram equilibradas, proporcionadas, adequadas, de maneira que pudessem essas tensões não prevalecer sobre aquele movimento, mas um motivo maior, um objetivo maior, mantinha a unidade, a continuidade, o respeito mútuo entre aqueles homens. Na época da Reforma, nós tivemos amigos que se separaram e foram um pouco fortes na linguagem, uns contra os outros, quando divergiram, mas isso não aconteceu em relação a John Wesley, a George Whitefield, a Charles Wesley. Quando eles não concordavam, eles mantinham a paz, o respeito e foram amigos até o fim. E a história se torna tão bonita por causa dessa amizade inquebrantável que havia entre eles. Pense nisso, quando o Clube Santo começou com Charles Wesley, ele estava estudante em Oxford, estava estudando lá,
George Whitefield também. John Wesley tinha passado o seu tempo de Oxford, mas estava voltando para ajudar aquele movimento incipiente. Eram três jovens em seu período de formação acadêmica. E se você for acompanhando a história até que eles estivessem com cabelos brancos, mas ainda interligados, você fica maravilhado com aquela história de amizade. A maior parte da vida que viveram como amigos. Tiveram mais tempo interligados do que o tempo em que não se conheciam, mais precisamente George Whitefield e os irmãos Wesley. Então nós vemos ali uma história lindíssima de amizade, de companheirismo, de apoio mútuo, de busca comum por Deus, por um avivamento. Eu olho, irmãos, para o exemplo deles e eu depois olho para mim mesmo. Eu vejo, por exemplo, aqui o pastor Eládio. Quando essa igreja começou, eu tinha 17 anos de idade. O pastor Eládio entrou logo no começo. E tanto tempo que nós temos uma estrada juntos. O evangelista Cláudio, que está aqui atrás de mim também, que quando nossa igreja iniciou, estava ligado à Convenção Batista Nacional. Ele era de uma outra igreja da convenção. Logo nos conheceu, entendeu essa doutrina, veio estar conosco. E nós todos temos mais tempo de vida, muito mais, nessa relação recíproca de amizade do que nós tivemos de vida antes de nos conhecermos uns aos outros. Uma estrada em comum, com histórias, com narrativas. O irmão Luiz, que está aqui também, antes de essa igreja começar, já o conhecia, já éramos amigos. A irmã Maninha também. E hoje, até agora, nesse momento, todos juntos. Uma estrada de eventos, de construção. Éramos bem jovens. E hoje já estamos numa idade adulta. Nós formamos famílias. E continuamos essa história de amizade. Eu ilustrei com esses irmãos, mas tantos outros que foram, um após o outro, entrando aqui na igreja, trabalhando conosco na seara de Cristo. E meus irmãos, às vezes eu fico meditando nisso, eu digo para minha esposa como é uma coisa maravilhosa. Nós poderíamos ter uma outra vida, onde um nem teria se encontrado com o outro, mas nós estamos com a nossa história hoje de uma maneira tal que não pode ser contada sem a participação desses amigos, desses companheiros na seara de Cristo. George Whitefield e John Wesley tiveram um problema que criou uma tensão entre eles. Foi a doutrina acerca da predestinação. George Whitefield dava a interpretação calvinista e acreditava ter Jesus morrido apenas por um grupo de eleitos predestinados, inevitavelmente salvos, em detrimento de uma grande massa que sem assistência da graça não se arrependeria e cairia em condenação. Consequentemente, cria também na perseverança dos santos. Aquele que é salvo o é para sempre. Já John Wesley acreditava que Jesus morreu por todos, a graça que assiste para a conversão é oferecida a todos, pode ser resistida aos que a acolhem e creem são salvos. Porém, acreditava ele na possibilidade de um crente vir a desviar-se e perder-se. É interessante que pela mente de nenhum dos dois passou a hipótese daquilo que nós defendemos hoje aqui. Infelizmente, os batistas que tinham mais aparição no cenário inglês naquela época eram calvinistas. Mas nós temos uma posição que talvez tivesse conciliado os dois nessa área. Porque George Whitefield dizia deliberadamente que, muito embora sustentasse o calvinismo como doutrina,
ele iria pregar aos seus ouvintes como se todos eles tivessem igual acesso à salvação. Sua mensagem era uma mensagem muito personalizada e pessoal. Dirigia ao seu ouvinte, dizendo: você, você, você. E ele falava a cada um dos ouvintes como se Jesus tivesse morrido por eles. Ele sabia dessa contradição entre a prática e a doutrina. E um intérprete, historiador, um intérprete de George Whitefield disse que sua benevolência era maior do que a sua convicção doutrinária. De maneira que quando ele pregava, sua mensagem não parecia a de um calvinista que acha que a salvação é para um público restrito. Ele instava a cada um para que se convertesse. Ele assegurava a cada ouvinte que Jesus havia morrido por ele. Portanto, parece que sua convicção quanto à expiação limitada a um pequeno número de predestinados não parecia tão bem estabelecida. A sua convicção quanto a isso não parecia tão enraizada. O que, porém, era algo que George Whitefield não poderia conceber era a possibilidade de um crente vir a perder a sua salvação. A perseverança dos santos já era algo mais forte nele, e ele não poderia afastar-se dessa verdade bíblica. John Wesley cria que Jesus morreu por todos, a salvação é oferecida a todos que se arrependerem e crerem, a graça que assiste possibilitando o arrependimento e a fé é oferecida com o evangelho a todo ouvinte. Pessoas podem resistir à graça, mas podem também se deixar levar por ela, a conversão. E aí há arrependimento, a fé e salvação. Todos têm acesso a essa possibilidade. Mas John Wesley acreditava na perda da salvação. Mas veja só, misteriosamente, Roger Walson, que é um estudioso do pensamento de Wesley, diz que isso é um mistério. Misteriosamente, John Wesley dizia: é possível um crente se desviar e perder a salvação, mas existem alguns crentes que não podem se perder. Como se houvesse alguns que, havendo sido salvos, não poderiam realmente se desviar, tinham uma vocação no reino pela qual Deus os preservaria de maneira miraculosa. Alguns acham que ele sustentou isso, primeiro, porque ele sabia que a salvação dele ele não perderia. Por mais que ele achasse que um crente pudesse, em tese, perder a salvação, ele estava tão cônscio da profundidade com que fora salvo que não lhe passava a possibilidade de ele próprio se desviar e perder-se. Em segundo lugar, deve ele ter sustentado isso porque deve ter pensado nos autores do Novo Testamento. Imagine você pensar que o apóstolo Paulo, depois de ter escrito todas aquelas epístolas, poderia se desviar. E a igreja hoje está lendo as cartas de um desviado que no final se perdeu. Esse seria um pensamento muito inconveniente. Então Wesley tentou resolver isso dizendo: não, alguns que foram salvos, Deus vai dar uma graça especial para que eles nunca se apartem. Parece então que sua crença na perda da salvação não era uma crença tão convicta. Então a solução para esse dissenso seria a posição intermediária sustentada hoje pelos batistas gerais. A salvação é oferecida a todos. Jesus dá a qualquer um graça para vir a ele. Os que não vêm, não vêm porque resistem. Os que vêm é porque abraçaram a graça. Mas uma vez que o homem vem e é salvo, esta graça o manterá perpetuamente. Faltou essa terceira opção, que teria sido talvez o elemento de convergência. Mas mesmo com essa distinção doutrinária, George Whitefield e John Wesley mantiveram o respeito mútuo e a amizade.
A dificuldade que eles encontraram foi entre os, digamos, seus discípulos. Os que apoiavam Wesley falavam com muita força contra os que apoiavam George Whitefield e vice-versa. Enquanto os líderes procuravam uma situação mais de comunhão, apesar da distinção, os discípulos se atacavam fortemente. E aí, eles resolveram distinguir os campos de trabalho. Você vai para cá e eu vou para lá. Isso lembra muito Abraão e Ló. Ambos saíram de Ur dos Caldeus em direção à terra que Deus prometera a Abraão. E eles tinham comunhão entre si, mas não os pastores que serviam a um e os pastores que serviam a outro. E aqui me refiro a pastores de gado. Eles tinham divergências entre si. E Abraão disse: olha, Ló, você vai para um lado e eu vou para o outro. Dividiram seus campos de atuação, mas mantiveram a comunhão, tanto que depois houve uma guerra entre a região que Ló estava e outras regiões. Ló foi levado preso e Abraão foi lá com um exército para resgatá-lo. Tanto que quando a cidade de Sodoma, onde Ló foi morar, quando ela foi destruída, os anjos que foram resgatar Ló falaram antes com Abraão. Eles se mantiveram interligados a vida toda, foram amigos a vida toda. Assim George Whitefield e John Wesley, como disse eu aqui no culto de quinta-feira, George Whitefield converteu-se primeiro que John Wesley, assim como Charles Wesley também. E George Whitefield começou a pregação campal primeiro que John Wesley. O incentivou à pregação pública, o fez vencer tabus e preconceitos para que ele fosse pregar a céu aberto. Se John Wesley tornou-se tão conhecido por suas pregações a céu aberto, entenda que isso não veio dele, não partiu dele, mas de George Whitefield. George Whitefield começou um trabalho com os mineiros, ganhou muitas almas, entregou este trabalho para John Wesley. Inúmeras coisas que George Whitefield fez, trabalhos que ele iniciou, ele entregou aos cuidados de John Wesley, a quem ele reconhecia ser um melhor gerenciador do que ele. No final, George Whitefield impactou mais a Escócia, impactou mais a América, e John Wesley impactou mais a Inglaterra, mas sempre trocando cartas, sempre amigos, de maneira que no testamento de George Whitefield, ele disse que no seu funeral, ele queria que o pregador fosse John Wesley. E quando alguém se aproximava de John Wesley para pedir um exemplo de vida, John Wesley dizia acerca de George Whitefield e também acerca de John Fletcher, que era outro pregador metodista, que eram os homens mais santos que ele havia conhecido. Uma vez, alguém chegou para George Whitefield no calor da discussão que ele tinha com Wesley sobre o assunto da predestinação e tentou lançá-lo contra John Wesley, perguntando se John Wesley estaria no céu. E ele disse, se ele se encontraria, George Whitefield se encontraria com Wesley no céu. E George Whitefield disse, não me encontrarei. Ele estará tão perto de Deus que eu não vou atingi-lo lá. Estaremos no mesmo lugar, mas ele estará mais perto. Fazendo então, envergonhado, o que fora perguntar. Esses homens tinham, irmãos, uma profunda amizade, uma profunda comunhão, inquebrantável. Charles Wesley e John Wesley também tiveram tensões. Charles era muito mais conservador e até, de certo modo, mais equilibrado. John Wesley nunca foi bom para escolher
uma pessoa com quem casar. Houve momentos em que ele estava prestes a casar e Charles Wesley estragou o casamento dele, impediu que acontecesse. E fez porque tinha muito mais prudência do que o próprio John Wesley, que fazia escolhas repentinas e precipitadas. Quando John casou, no final, ele teve a contestação de Charles Wesley, que não queria também o casamento dele, porque John Wesley casou com uma pessoa que era inapropriada para o modo de vida que ele escolhera. Ele era um pregador itinerante, viajava para lá e para cá, e casou com uma mulher que era mais velha, viúva, e já tinha filhos, que esperavam a vida doméstica dele. E ele ia para lá e para cá. Se nós pudermos identificar a culpa da esposa, foi porque ela conhecia a vida dele e quis. Mas John Wesley não foi o retrato de uma figura caseira, realmente, porque era um pregador itinerante, e a esposa se enciumava e servia aos inimigos, aos críticos dele, até que abandonou a casa. Mas ela morreu sozinha, e ele também sozinho, mantendo, portanto, mesmo nessa situação, os votos recíprocos que fizeram quando casaram. Charles, como eu disse, estava sempre procurando aconselhar John, mas era exageradamente conservador. Ele não queria os pregadores leigos que John Wesley colocou, inclusive por orientação da mãe. Ele queria uma coisa mais trancaviada dentro do anglicanismo. Teve muitas restrições às pessoas que Wesley colocou para supervisionar a obra dos Estados Unidos. Muitas vezes ele acertou. John Wesley terminou tendo pregadores que se orgulharam, se envaideceram, foram soberbos, desafiaram a autoridade e romperam com o movimento, e Charles havia advertido. Mas se tudo fosse seguido ao modo de Charles, também o crescimento teria sido menor. Quando John Wesley resolveu ordenar ministros, sendo ele um pastor e não um bispo anglicano, Charles Wesley, nesse momento, teve uma resistência maior e preferiu sair da itinerância e ficar como um pastor local, anglicano, mas sempre os dois trocando cartas, mantendo a comunhão, os hinos sendo compostos, os hinos sendo cantados. E como foi dito aqui, quando da morte de Charles Wesley, John Wesley da igreja cantando este hino que há pouco nós cantamos, na hora que ficou menção aqui, se estava só, ele lembrou-se que George Whitefield havia se ido, John Fletcher havia se ido, Charles Wesley havia se ido, e ele então caiu em prantos, e assentou-se numa cadeira e chorou, e ninguém teve mais coragem de dar qualquer seguimento à liturgia do culto. O culto terminou após um certo tempo de prantos e lágrimas. Deus deu a John Wesley uma longevidade. Viveu, acredito, 88 anos. Tinha hábitos e costumes que lhe permitiam ter uma vida longeva, extremamente disciplinado e cuidadoso. Já George Whitefield era mais gordo, menos cuidadoso com o corpo, e com 50 anos ele já pregava suspirando, sentindo falta de ar. Pregou até a última hora. Ele morreu quando nos Estados Unidos ele estava se deslocando de um lugar para outro, tinha pregado num canto, estava indo para outro, parou num canto para dormir numa casa, e a multidão invadiu, queria ouvi-lo pregar. Ele disse que estava exausto, estava cansado do cavalo, como eu disse, já tinha problemas respiratórios, mas a multidão pedia que ele pregasse. E ele acendeu uma vela, subiu as escadas, onde ia dormir lá em cima. E ele, segurando a vela, começou a pregar da escada para a multidão.
que não queria ir embora sem ouvir o pregador. E depois que a vela foi até o fim, ele pregou até a vela desaparecer. Ele subiu ao seu quarto, deitou e partiu para o céu. John Wesley, pelos seus cuidados e disciplina, viveu longo tempo e pôde ver todos aqueles homens indo para o céu antes dele. Mas todos estavam na sua memória, no seu sentimento. Uma relação de amizade, irmãos, que comove qualquer leitor, qualquer apreciador de história tão linda, de história tão bonita, de pessoas tão fervorosas, tão zelosas pela obra de Deus. Wesley era tão disciplinado, e todos reconheciam isso, que ele conseguia fazer muita coisa em pouco tempo. Ninguém conseguia entender como ele poderia produzir tanto, escrever, pregar, viajar, como ele podia fazer tanta coisa no tempo que ele tinha para fazer. Mas o seu segredo era a organização, e que isso sirva de exemplo para os jovens, que sejam organizados, que sejam disciplinados. Quanto mais organizado e disciplinado você for, mais o tempo se torna extenso para você. Dizem que Wesley sempre estava fazendo alguma coisa, mas nunca estava apressado, porque ele fazia com tal organização e controle, que nunca ele estava numa situação em que ficasse apressado, porque estava tudo dentro dos cálculos da sua ação. E essa disciplina lhe deu longevidade, habilidade, talento, para ele dar à organização aquele movimento que teve expressão em 2 continentes, mesmo durante o tempo de sua vida. Aqui nós temos, nessa passagem que eu li, algumas coisas interessantes que poderão fazer alusão àquilo que se experienciou no metodismo. Diz aqui Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Os anglicanos, à época de Wesley, eram sofisticados. Os mais frequentes à igreja eram aqueles que estavam bem estabelecidos economicamente. Os mineiros mais pobres. George Whitefield foi para lhes levar a mensagem da fé, e foi através do metodismo que eles passaram a se comprometer com cultos e congregações locais. Havia muita gente que era colocada de lado por causa de posição social. E naquela época, irmãos, obviamente, esses anglicanos sofisticados gostavam dos vinhos, gostavam das festas, dos banquetes. Mas o metodismo trouxe a ideia de que o crente em Jesus Cristo, ele não encontra prazer nessas coisas, porque ele tem uma alegria maior. Essa visão que nós temos hoje, de que a igreja é o lugar da nossa festa espiritual, que a nossa alegria de servir a Deus é que faz com que nós não tenhamos nenhum pesar de não estar em certos locais, vivendo uma vida meramente de entretenimento. Tudo isso é uma herança do grande avivamento do século XVIII, que incluiu não só os metodistas, mas Jonathan Edwards, David Brainerd, nos Estados Unidos da América, do lado congregacional, da igreja congregacional. Um cristianismo fervoroso, onde a igreja é vista não como lugar da rotina, não como lugar de cumprimento de deveres de fim de semana, não o lugar em que as pessoas procuram tirar um pouco da culpa por uma vida alienada de Deus. Não, para aqueles avivalistas,
O cristianismo era de 24 horas, todos os dias da semana. Ir à igreja não era um dever, era uma alegria, era uma satisfação, era um prazer. Eles eram fervorosos, alegres, faziam a obra de Deus com um entusiasmo enorme. A grande acusação contra os metodistas era de que eles eram entusiastas. Hoje em dia esta palavra não apareceria com um tom crítico, mas naquele tempo sim. O entusiasta, na linguagem de então, referia-se ao fanático. Uma vez Wesley conversou com um bispo que saiu indignado, porque ele começou a falar do zelo cristão, de uma vida zelosa por Cristo, cheia de paixão pelo Senhor. E o bispo disse: eu não consigo entender essas suas loucuras. E aí ele, vendo que não tinha jeito de fazê-lo entender, ele disse: eu estou dizendo que servir a Deus é servi-lo com zelo fanático. Quando o bispo ouviu a palavra fanático, deu um pulo para trás. Aqueles homens, irmãos, eram fervorosos, eram alegres, caminhavam longas distâncias para ir a um culto, para pregar o evangelho. Os que se converteram entenderam isso. Multidões iam para regiões distantes, penhascos, à noite, muitas vezes, levando tochas para iluminar, para ouvir aqueles pregadores, para cantarem aqueles hinos. Ali ficou evidente o que disse o apóstolo Paulo: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é o prazer dos banquetes, das diversões, não é comida nem bebida, mas é melhor, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Veja como o apóstolo Paulo deixou uma igreja onde ele foi lá um missionário, um evangelista, um pregador. Veja como ele saiu de lá e veja como ele deixou o povo lá. Atos 13, 51 e 52, sacudindo porém contra eles o pó dos seus pés, contra aquela cidade, porque as autoridades os haviam perseguido, Paulo e Barnabé partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Note como eles deixaram aquele povo, como eles deixaram aquela comunidade, como eles deixaram aquela congregação, cheios de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Por um tempo antes de sua conversão, Wesley leu muitas obras dos místicos cristãos medievais. Mas ele depois se desanimou um pouco deles, porque ele disse: eles nos ensinam muito sobre o sofrimento, como viver no sofrimento, como seguir a Deus no deserto, mas eles não falam sobre a alegria, eles não enfatizaram a alegria. O cristianismo deles, no final das contas, se torna melancólico. O reino de Deus envolve alegria, envolve satisfação, envolve sentimento elevado no Espírito Santo de Deus. O texto aqui de Efésios 5,18 salienta isso: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Está comparando o culto com uma festa, um banquete onde as pessoas estão lá bebendo vinho, se embriagando, estão lá dançando, e aqui diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Note, enchei-vos presume a comunidade. Enchei-vos no plural, é a comunidade se enchendo do Espírito Santo de Deus. O metodismo foi radical contra a bebida alcoólica. A bebida alcoólica era inadmitida em todos os casos. Eu já vi uma pessoa criticar o metodismo, dizendo que o metodismo trouxe essa influência para o cristianismo, ignorando que já estava entre os anabatistas. Mas o crítico não considerava nem os anabatistas dentro do movimento evangélico, ou o esquecia quando falava.
Mas os metodistas mostraram isso. O texto aqui não está só me proibindo a embriaguez, mas está reprovando o vinho em si. Preste atenção, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Quando ele diz não vos embriagueis com vinho, está reprovando a embriaguez. Mas quando ele diz que no vinho há dissolução, ele está falando do vinho em si por si. No vinho há dissolução, no vinho há contenda. Não se embriaguem com o vinho, que é dissolução, que é contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E esse enchei-vos aqui não é a suavidade defendida pelos tradicionais, não, como se todo dia viesse uma gota do Espírito, mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota, até ficar cheio. Ah, se eu for andando no Espírito, servindo a Deus, vou me enchendo lentamente, até que eu vou ficando um dia cheio, não sei quando é que aconteceu, quando é que não aconteceu, o enchimento pleno. Não, não é isso daqui. Porque se ele está comparando o encher do Espírito com a embriaguez com vinho, lembre-se, ninguém fica embriagado com vinho bebendo um pouquinho de vinho cada dia, mas bebendo muito de uma vez só. Esse enchei-vos aqui é a plenitude do Espírito Santo. Sejam plenos do Espírito Santo, é uma visitação do céu, é o poder do alto. Enéas Tonini considera no seu livro Preço da Grande Bênção o momento em que John, Charles Wesley e George Whitefield foram batizados no Espírito Santo, uma ocasião em que o relato no diário diz o seguinte: que eles haviam se reunido para uma vigília e começaram a orar, e que veio uma visitação do céu poderosa sobre eles. Eles começaram a gritar, provavelmente falaram em línguas, e depois eles começaram a cantar. E há um destaque para a profundidade daquela experiência. John Wesley fala daquela experiência como se fosse uma coisa poderosa, marcante. O batismo no Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Note, falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Características dos avivamentos. Sempre que um avivamento chega, irmãos, o povo perde a atratividade pelas coisas deste mundo. Não só aquelas deliberadamente pecaminosas, mas se tem um culto, o culto é melhor do que o entretenimento. É melhor do que outras coisas. Há prazer de estar na casa de Deus. O povo entende o que é dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há prazer em fazer a obra de Deus. A glória a Deus e aleluia que saem lá do fundo do coração. Há experiências profundas e arrebatadoras com Deus. Quando há avivamento, há plenitude do Espírito Santo, há batismo no Espírito Santo, há dons espirituais, a glória de Deus desce sobre o tabernáculo. E estas coisas deste mundo perdem o brilho, a atratividade que poderiam ter quando alguém está frio espiritualmente. Mas há outra característica, que todo avivamento produz uma inologia. Note, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu tenho a impressão que na igreja primitiva, em vez de alguém estar em casa compondo o hino, na hora que eles estavam lá no culto, cheios do Espírito Santo, de repente alguém se levantava e começava a cantar, o canto saía na hora. E aí eles aprendiam e na próxima já estavam cantando todo mundo. A inspiração vinha de dentro, vinha do mover do Espírito Santo. Quando houve a reforma protestante, Lutero produziu inúmeros hinos. Quando houve o avivamento do século XVIII, Charles Wesley teve inspiração para elaborar inúmeros hinos. Os avivamentos produziam hinários, produziam músicas para louvar a Deus, vinha inspiração para cantar, para louvar, para compor, durante os avivamentos espirituais. E detalhe, foi dito aqui pelo irmão Daniel ontem, os hinos eles eram ricos de teologia.
Eles não eram só expressão de sentimentos, mas de sentimentos dentro do conhecimento da Escritura Sagrada. Aquelas pessoas estavam cheias da Bíblia, cheias da palavra. O hino era teológico. Consequentemente, durante os avivamentos espirituais, as convicções teológicas eram mais fortes. Observe, muito mais poderoso para formar convicções teológicas é um hino do que um credo, do que um catecismo. Nos períodos de frieza espiritual, os hinos eram cantados monotonamente, eram hinos de uma geração anterior, não tinham compositores daquela geração, e tudo era litúrgico. As pessoas memorizavam credos, liam catecismos, mas era tudo tão mecânico que aquilo não entrava nas convicções. Mas quando você canta com motivação, alegria, salmodiando ao Senhor no coração, como se diz aqui, e você louva a Deus, e os hinos estão carregados de teologia. A pessoa não canta só na igreja, a mulher canta quando está lavando os pratos, o crente canta quando está na rua. Então, aquela convicção, aquele entendimento doutrinário se enraiza. Inclusive foi falado também que no passado era costume de crentes lerem hinos, lerem para a sua formação teológica, lerem hinos na sua vida devocional, como pessoas que leem os salmos da Bíblia. Meus irmãos, se nós examinarmos as músicas que têm sido compostas ultimamente por evangélicos, nós vemos que elas não têm nenhuma informação doutrinária. Quando nós vemos católicos romanos cantando hinos evangélicos e o hino em nada incomoda o católico, não tem nenhum elemento doutrinário pelo qual um romanista se iniba de cantar, é porque nós vemos como está rasa a teologia nas nossas músicas. É como está rasa a teologia. Nós vemos a falta de um avivamento na falta de composições que tragam a linguagem da Bíblia, que promovam convicções cristãs. Você nota que aqui ele fala dos cânticos dizendo, falando entre vós, é como se eu estivesse instruindo meu irmão enquanto canto. Não só estou louvando a Deus, mas na medida em que tem um conteúdo doutrinário, eu estou falando entre os meus pares, entre os irmãos. O meu falar, conforme nós vamos ver depois em Colossenses, citando passagem correlata, instrui o meu próximo. Nós nos instruímos doutrinariamente num clima de fervor e de cântico. Hinos antigos como o hino 15 da harpa cristã, por exemplo, poderiam levar alguém à conversão, ao entendimento do Evangelho. Veja uma música de hoje, se ela poderia dar os elementos suficientes para alguém entender a salvação e se converter. Nós precisamos de compositores, irmãos, sacros. O que nós vemos hoje são compositores imitando estilos mundanos, falando de Jesus com a mesma linguagem com que um cantor secular fala romanticamente da mulher amada, com a linguagem melosa, com a linguagem que poderia ser usada para uma relação entre seres humanos, sem nenhuma fidelidade à Escritura. Cantar estas músicas pode mexer com os sentimentos, mas não influenciam as convicções, não aproximam as pessoas de Deus num culto racional, como diz o apóstolo Paulo. Aqui diz, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração, falando uns com os outros, instruindo mutuamente enquanto se canta, mas no coração, ó, salmodiando ao Senhor. Não é só litúrgico, não é só da boca para fora, não é só mecânico, vem do coração. Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade de entender, irmãos, foi que algumas igrejas
Acharam que o culto ficaria mais fervoroso se não cantassem os hinos dos inários, mas as músicas mais agitadas, contemporâneas. E eu percebi, pela minha observação empírica, que em certas igrejas, quando se cantavam os 3 hinos litúrgicos do inário, as pessoas estavam distraídas, displicentes, até o momento que vinham aqueles cânticos mais ritmados, porém pobres de conteúdo. E eu nunca entendi isso, porque quando eu vejo o hino do cantor cristão ou da harpa cristã, meus irmãos, eu digo, como é que alguém não se alegra com um negócio desse? Como é que se pode comparar essas músicas novas com isso daqui? Com a profundidade? Quando eu canto esses hinos aqui, irmãos, eu me sinto tocando o céu. Eu me sinto tocando o céu. É porque as pessoas pararam de pensar no conteúdo dos hinos. Elas só querem a agitação dos instrumentos. Mas olhe para o que você está cantando. Comece a salmodiar no seu coração e não só da boca para fora. Entenda o louvor não como um entretenimento durante o culto, um momento frenético de agitação, mas medite na letra, comece a salmodiar no seu coração e veja a maravilha da mensagem desses hinos. E não vai haver como você não se alegrar no Senhor, como você não se firmar na rocha, como sua fé não se tornar mais sólida. Aqui no versículo de número 20 diz, e eu oro a Deus, irmãos, eu oro a Deus por um avivamento e pelos efeitos do avivamento. Eu queria que Deus levantasse compositores que os seus hinos fossem bíblicos, teológicos, e com aquela linguagem e ritmo apropriado ao reverenciar de um Deus todo-poderoso. Calvino dizia aos compositores de Genebra, quando eles iam fazer os salmos, organizar para cântico, ele dizia, olha, o louvor a Deus tem que ter peso e majestade. Peso e majestade. Aqui diz então, falando entre vós, versículo 19, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das grandes ênfases de John Wesley era o que ele chamou de perfeito amor. Perfeito amor quer dizer que todo o nosso ser está tomado por amor a Deus. É quando o amor de Deus se irradia por todo o nosso ser. E como diz o salmista, tudo que há em nós bendiz o seu santo nome. Wesley dizia que esse é o estado de perfeição que o crente deve desejar nessa vida. Isso não significaria que ele ainda assim não possa pecar, mas se ele estiver nesse estado e pecar, vai ser por precipitação ou desconhecimento, não por intenção, porque tudo nele está desejando Deus, porque não está algo concorrendo com Deus nos seus almejos. Ele chamava isso de experiência do perfeito amor. Nós temos que ser tomados do amor de Deus, de maneira que o amemos de todo o coração, alma, força e entendimento, que haja integralidade, tudo que há em nós, bendiga o seu santo nome. E aqui nós temos essa ideia do perfeito amor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Porque, meus irmãos, Francis Schaeffer disse uma coisa interessante. Se você quer um sintoma imediato para saber se você ama a Deus, é que você agradece por tudo. Se você quer um sintoma imediato de que você ama o seu próximo, é que você não tem inveja dele, você se alegra com as conquistas e os benefícios que ele tem. Se tem alguma coisa remoendo em você porque o outro tem melhor do que você, então você tem inveja, você não ama. E se você não está disposto a dar graças por tudo, é porque seu amor a Deus está concorrendo com seus interesses frustrados. O elemento de frustração é o elemento egoístico, que ainda faz você pensar nos seus interesses e se indispor para agradecer a Deus.
Então, quando diz dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso coração cheio de amor. Tudo em nós quer agradecer, tudo em nós quer louvar, tudo em nós quer que Deus seja glorificado. A Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo. Inteireza, integralidade. E o versículo 21 traz o outro elemento do metodismo, a hierarquia, a disciplina, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Obviamente que essa sujeição aqui não é eu me sujeito a você e você se sujeita a mim, senão nada andava, né? Eu estou esperando que você me mande alguma coisa e você está esperando que eu mande a você alguma coisa. Sujeitai-vos uns aos outros é dentro da hierarquia, tanto que a sequência é para filhos se submeterem a pai, mulheres se submeterem a marido, escravos ou servos se submeterem aos senhores, embora os senhores também se submetem a Deus, e os pais se submetem a Deus também, no Senhor. É manter as relações hierárquicas, de respeito. E Wesley mantinha isso. Ele tinha aquelas sociedades e tinha os líderes, ele queria que as pessoas respeitassem os líderes respeitavam os pastores. A ideia de disciplina, nós vemos nesse texto aqui, irmãos, algo que nos traz à memória todas as grandes ênfases do metodismo, e há um texto correlato a esse em Colossenses, que também nos ajudará. Vamos ver Colossenses capítulo de número 3. Versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, ao perfeito amor. Revesti-vos do amor. Revestir é vestir a segunda vez. Que o amor cubra vocês por inteiro, que vocês estejam de cima a baixo, cobertos pelo amor de Deus, porque o amor cumpre a lei, porque o amor é o fruto do Espírito. Segui o amor, diz Paulo, e buscai com zelo os dons espirituais. Andar no Espírito para não satisfazer a cobiça da carne e andar no amor. Sobre tudo isto, revesti-vos do amor. Note que é o vínculo da perfeição. No versículo 17 nós temos a expressão prática disso. E quanto fizerdes por palavra, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É a integralidade. Tudo que você for fazer, faça deixando o Espírito de Jesus se manifestar em você. Faça aquilo que Jesus faria. Faça em nome de Jesus. Tudo quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Note, dando por ele graças a Deus Pai. Integralidade, ser tomado pelo amor de Deus, amar a Deus de maneira a que isso irradie-se por todo o nosso ser, atraia todo o nosso ser, como disse o salmista sobre Jerusalém: porque em Jerusalém estará Jesus, todas as minhas fontes estão em ti. O salmista diz: até a minha carne clama pelo Deus vivo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há outro, diz Asaf, a quem a minha alma deseja. Integralidade, todo o nosso ser para Deus. Uma pessoa que foi o que Wesley foi em sua geração, numa geração seguinte, foi o General Bott, fundador do Exército da Salvação. Inclusive ele era metodista de origem, e o Exército da Salvação seguiu uma estrutura de disciplina similar à das sociedades metodistas. E o General Bott, com sua esposa, foi um dos que mais combateu o uso de bebida alcoólica, sob qualquer circunstância, até quando naquele tempo se pensava que poderia ser indicada para algumas enfermidades. Ele, meus amados irmãos, pegou as pessoas que estavam na sarjeta, as prostitutas, os beberrões,
E aqueles que a igreja negligenciava, ele os alcançou para Jesus. E dizem que ele, já velho, foi indagado por alguém. Qual a razão do seu sucesso? E a pessoa que o indagou relatou a história e disse que na hora que foi feita essa pergunta, uma lágrima desceu no rosto daquele ancião, atravessando as suas rugas. E ele disse: o meu segredo é que Deus teve de mim tudo o que ele quis. Revesti-vos do amor, fazei tudo em nome de Jesus, em tudo dai graça, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Um coração sem divisão, um coração inteiramente para Deus. E voltando lá ao versículo 14, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Wesley dizia que o que é mais sintomático do perfeito amor é a paz. Porque, meus amados irmãos, quando nossa paz não é estável interiormente, porque exteriormente nós estamos passando por tribulações, isso não quer dizer paz que não haja também emoções que são abaladas pelas circunstâncias, mas a paz é o equilíbrio em meio a tudo isso, é a sensação de que Deus está conosco em meio a tudo isso. E esta paz, ela está dessa forma conosco, dominando, como diz aqui o texto, os nossos corações, quando o nosso coração está inteiramente para Deus, quando ele não está dividido, quando tudo que é em nós bendiz o seu nome. Note a associação na Bíblia da paz com a santidade. 1 Tessalonicenses 5 diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo. O Deus de paz vos santifique em tudo. O fundador da Aliança Cristã e Missionária, que também se inspirou em Wesley e defendia a ideia do perfeito amor, ele costumava dizer que quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus, mas é na santificação que nós temos a paz de Deus. Que nós temos a paz de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aqui a ordem está diferente de Efésios, ele começa com o perfeito amor. Mas aí vem aquela ideia do culto, verso 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Meus irmãos, é preciso que na igreja a palavra de Deus esteja na nossa boca e no nosso coração. Crente, leia a Bíblia, leia bons livros que lhe ajudem a ter mais conhecimento da Bíblia. Procure entender este livro. Nós vemos, irmãos, que no passado saía no Mensageiro da Paz, jornal da Assembleia de Deus, dando notícia da morte de um pastor idoso. Aí dizia, por revelação da sua esposa, ele leu a Bíblia 300 vezes. Centenas de vezes. Era o legado que colocava lá no jornal, dizendo: leu a Bíblia tantas vezes. Leia a Bíblia, crente, leia a Bíblia Sagrada. Eu às vezes fico triste quando eu vejo tantos livros bons ali com o pastor Eládio, de homens de Deus, e tão pouca leitura, muitas vezes entre os nossos jovens. Uma das coisas, irmãos, de que eu me lembro com muita saudade quando era novo convertido, eram as aulas de escola dominical. Porque tinha aquele momento que estava todo mundo reunido e depois distribuíam. E nessa distribuição ficava todo mundo nos corredores. A igreja era muito grande naquele tempo. Tinha os corredores esperando a hora do professor entrar e começar a aula. E nos corredores era todo mundo de Bíblia na mão, conversando. A Bíblia diz isso aqui, você leu e tal. E os crentes eram conversando Bíblia o tempo todo. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita nessa palavra dia e noite. Não adianta falar da Bíblia, que você crê na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a autoridade, e ser todo ortodoxo quanto à sua compreensão do valor da Bíblia, se ela não é aberta e você não lê. E quando lê a Bíblia, e quando você for ler a Bíblia, ainda leia como Samuel: o Senhor fala, que o teu servo ouve. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, note, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, os nossos cânticos devem ser habilitados pelo seu conteúdo e até pela sua melodia, para que possamos ensinar uns aos outros sobre Deus. Como eu estou dizendo, tem cânticos aí, irmãos, que são tão fluidos, que até um católico canta, um espírita canta, porque não incomoda ninguém, porque não traduz nenhuma compreensão doutrinária profunda. Como é que cantando o outro pode estar sendo instruído a alguma coisa, mas aqui se espera que através da música haja instrução, haja enraizamento de convicções. A palavra de Deus habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Nós precisamos voltar a aprender com os hinos. Nós precisamos nos encher da palavra. Nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos, irmãos, ter um coração para Deus, uma inteira consagração, estarmos tomados de amor e de devoção a Deus. Se nós quisermos ver aquelas coisas maravilhosas que aqueles homens viram, para nós termos amizades, irmãos, que virarão lendas. Eu tenho para mim que se eu fosse escrever um livro sobre tudo que já foi feito na companhia de irmãos aqui que labutaram comigo na seara de Cristo, e para não mencionar só os varões, a irmã Fátima ali, que é uma serva de Deus, mulher de oração, que desde o começo também aqui esteve sempre comigo, junto com outras irmãs, orando, fazendo a obra de Deus. Essas histórias, irmãos, seriam lendárias. Vamos formar amizades que não seja apenas para o entretenimento, amizades, irmãos, que criam uma história de estar junto na obra de Deus. A comunhão de George Whitefield, de John Wesley, Charles Wesley, transcendeu as mesquinharias de apenas um momento de diversão, uma refeição conjunta. Foi uma história de luta. Quando eu fui dar um curso uma vez lá em Brasília, na Controladoria Geral da União, sobre hermenêutica, um irmão que ia fazer o curso, era de um setor lá público, ele nem me conhecia, mas pesquisou sobre mim e descobriu que eu era pastor. E ele entrou em contato comigo e se apresentou, perguntou se eu queria pregar na igreja dele, igreja presbiteriana, e eu aceitei. Aí eu fui, dei o curso, preguei na igreja presbiteriana, nós ficamos muito amigos. Depois eu fui de novo, aliás, essa primeira vez, eu não me lembro se foi na Controladoria Geral da União ou na Escola de Governo do Distrito Federal. Teve uma que foi de um jeito, outra que foi do outro. Depois eu fui de novo lá, e a igreja dele fez aniversário, o pastor dele ficou muito meu amigo, e ele também. Eu fui lá para pregar no aniversário da igreja, fiquei hospedado na casa dele, e de lá para cá, irmãos, nós nunca deixamos de ser amigos, praticamente estamos sempre através dos meios digitais, falando um com o outro. E ele e eu nos identificamos muito pelas angústias. Ele é uma pessoa que tem muita leitura, ele lê muito, ele sabe o que está acontecendo no mundo. Às vezes ele me dá notícia de uma coisa, às vezes sou eu que dou notícia a ele, mas ele se angustia como eu me angustio.
Só a minha esposa e o meu filho poderiam entender melhor do que os irmãos a angústia todos os dias que eu sinto no meu coração. Eu me sinto como Ló em Sodoma, vendo tudo ali arruinado e afligindo minha alma dia e noite, mas é uma aflição enorme, perguntando a Deus o que fazer para deter isso, deter aquilo, porque eu vejo, irmãos, o mistério da iniquidade operando e se alastrando. Eu sei que os acontecimentos proféticos têm que se dar, mas eu não quero deixar de fazer uma só coisa que seria da minha missão fazer. E eu falando hoje com ele, e ele disse assim, e é interessante que quando ele fala comigo, eu sinto como se ele estivesse face a face comigo. Aquele sentimento de copresencialidade não é por causa dos meios digitais, é por causa da identidade. É como se eu estivesse vendo os meus sentimentos no espelho quando eu falo com ele. E eu conversando com ele, ele disse: pastor, graças a Deus que eu conheci você. Porque ele disse que na igreja dele também ele não vê as pessoas tão preocupadas como deveriam estar, vê jovens já sendo aliciados para ideologias do nosso tempo. E ele disse: eu agradeço a Deus por ter conhecido o irmão. E eu disse para ele: olha, nós nos aproximamos e nós comungamos na angústia. E aí eu me lembrei do livro de Salmos, um salmo de Davi, onde ele diz: na angústia nasce o irmão. Ou seja, irmanados na angústia pelo estado do mundo, pelo desejo de ver alguma coisa que Deus possa fazer nesse tempo. Essa amizade é muito mais profunda do que sair para comer uma pizza junto ou tomar um refrigerante. É uma irmanação íntima no coração. Meus irmãos, nós temos que ter essas amizades. Elas é que vão ser lembradas, elas é que vão ficar relatadas nos anais do céu. Elas é que poderão virar lendas, entre aspas, né? Porque são realidade, mas lendas por causa do brilho que elas terão, que alguns até acharão difícil de acreditar para as gerações subsequentes. Louvamos a Deus pela amizade daqueles 3 homens do século XVIII. Que Deus levante hoje amigos como aqueles homens foram amigos. Uma amizade que deu o fruto que aquela amizade deu naquele tempo. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, torne essa mensagem mais penetrante do que, Senhor, qualquer palavra que foi usada para transmiti-la. Fala, meu Deus, ao nosso coração, desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos para a seriedade do momento, para a urgência dos tempos, para uma vida mais comprometida contigo, meu Deus, uma vida desafiada a fazer a Tua vontade em tempos sombrios, a tocar a trombeta em Sião e anunciar com poder, Senhor, a Tua palavra. Traz esse poderoso despertar e ser glorificado entre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.